muitos profissionais me perguntam sobre o credenciamento bancário, dúvidas sobre a documentação necessária e os requisitos mínimos da qualificação técnica. Quer saber mais? Assista esse vídeo que eu vou te contar o passo a passo. Esse vídeo. Bom, colocando aqui para você poder visualizar melhor, o credenciamento bancário, como o próprio nome diz, é uma das modalidades de você poder atuar na área de engenharia de avaliações específica, né? Avaliações de imóveis que nós estamos tratando, em instituições bancárias. Mas como isso se dá? Como isso ocorre? Os bancos podem contratar, podem chamar aleatoriamente. Existe algum critério? Existe alguma forma? Sim, principalmente os bancos públicos. E é para isso que nós vamos tratar, é nesse assunto que nós vamos tratar nesse vídeo. Os bancos públicos, como por exemplo a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES. Também existem outros bancos públicos, como aqui bem apresenta, como o Banco do Nordeste do Brasil, BNB, o BASA, Banco da Amazônia, enfim. Mas eu vou me restringir basicamente à Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES. Para mim são os três maiores. A Caixa, aqui eu não quero fazer comparativo nem criar expectativas de quem seja o maior ou melhor, mas são instituições bancárias públicas que contratam empresas para poderem atuar na área de avaliações de imóveis. E aí é uma oportunidade muito interessante para você que está iniciando e quer pegar musculatura, quer ter a possibilidade de poder atuar como engenheiro avaliador, recebendo para isso, tendo demanda diária para essa atividade, mas ela requer ela requer alguns critérios, alguns cuidados e para você poder se credenciar, ok? Eu não vou falar de bancos particulares porque eu realmente desconheço aqui a modalidade de contratação, até porque eu sou um credenciado Caixa Econômica. Bom, é um processo de habilitação, visando, em primeiro passo, primeiro momento, credenciar, ou seja, verificar se você está apto ao credenciamento, cumprindo uma série de requisitos e exigências necessárias por se tratar de bancos públicos, okay? E em segundo momento, efetivar essa contratação mediante um checklist, um atendimento das premissas iniciais do credenciamento. Então, são empresas especializadas em serviços técnicos de engenharia, arquitetura, agronomia e geologia. E aqui eu vou ser mais específico na área de engenharia, uma vez que este credenciamento que eu estou tratando é um credenciamento de avaliação de imóveis, okay? Mas é obrigatório e necessário que sejam empresas, ou seja, pessoa jurídica, não pessoa física. Ou seja, empresas especializadas. Observem bem, grifar essa observação pelo fato da especialidade no serviço técnico, no caso de avaliação de imóvel. No caso, atividades de avaliações de imóveis e outros bens. Já falei sobre isso em outros vídeos, Os bens, eles compreendem também os bens imóveis. E o objeto, o assunto desse vídeo, e dos demais do meu canal, eles são relativos a avaliações de imóveis. Então, são empresas especializadas em serviços técnicos, no caso de engenharia, para o pessoal da arquitetura em arquitetura, para avaliações de imóveis rurais, agronomia,
Enfim, aí eu tenho geologia, tenho também mecânica, etc. Tá? Bom, é necessário credenciar, né, e contratar. O quê? O banco vai credenciar e contratar pessoas jurídicas, né, ou seja, ou empresas individuais, no qual exista, né, um CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Essas empresas, elas podem ser individuais, que é por exemplo, a minha e elas necessariamente devem estar como pessoa jurídica, né, registradas, né, cadastradas no CREA ou no Conselho de Arquitetura, isso para os arquitetos, no CREA para os engenheiros, através de um registro de pessoa jurídica. Esse registro de pessoa jurídica requer, obrigatoriamente, a participação e a presença de um responsável técnico. Esse responsável técnico tem que estar registrado no Conselho de Engenharia, no caso, né, no caso do CREA, porque faz-se necessária a pessoa jurídica, né, por ser um CNPJ e não deter a possibilidade, né, do acervo técnico, porque o acervo técnico é do profissional, é ele quem traz e quem leva essa, 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 esse bem, né, que é um bem no qual do conhecimento, né, que é registrado, né, através de uma RT, que gera um acervo. Bom, é outro assunto, mas o registro de pessoa jurídica por si só requer sim a participação de um responsável técnico, um profissional legalmente habilitado. O objetivo social dessa empresa individual, né, pessoa jurídica, tem que contemplar atividades técnicas específicas na área de avaliações de imóveis ou serviços específicos relacionados a avaliações de imóveis. Aí você vai perguntar, mas existem credenciamentos apenas para avaliações de imóveis? Não. Existem credenciamentos para outras modalidades, que envolvem também a engenharia, a arquitetura, a agronomia, mas eu estou me detendo especificamente na área de avaliações para que seja bastante objetivo esse vídeo para você entender o passo a passo. Né? Então, o objetivo social ele tem que contemplar as atividades técnicas específicas. E aqui eu coloquei um exemplo da minha empresa, né? Apenas um print do CNPJ, no qual eu tenho aqui o nome da empresa, né? Telamon BF Neto, nome fantasia, Telamon Engenharia de Avaliações, é esse nome que eu apresento sempre aqui nos vídeos, né? Ou alguma veiculação, e o código, né? O código específico, né? Como empresário individual, para a realização dos serviços de engenharia. É um pouquinho amplo, né, os serviços de engenharia, mas específico, eu tenho atribuição para isso, como responsável técnico da minha empresa, Telamon BF Neto. Bom, é importante você, se você for se credenciar, né, é obrigatório você criar uma empresa, né, porque é a empresa que vai ser credenciada com responsáveis técnicos ou com um responsável técnico, caso a minha é individual. É importante que você atente quando for na junta comercial, etc., fazer a criação do CNPJ, né? For abrir a empresa, como comumente é conhecido, tá? Para que você coloque códigos específicos relacionados, né, à área de engenharia. Né? Outras coisas a mais, às vezes, só atrapalham. Né? Mas como a minha empresa ela é específica para essa área de avaliações, eu sempre, desde 2011, quando eu coloquei na cabeça que eu ia atuar nessa área, eu abri a empresa já pensando nesses detalhes. Né? Enfim. Tá? Um credenciamento bancário ele tem uma vigência
em torno de alguns bancos, tá? Algumas instituições bancárias é de 12 meses, podendo ser prorrogável, né? Por 60 meses. Né? Então, eu coloquei aqui numa média, né? Entre 12 e 60 meses, ou seja, entre 1 ano e 5 anos. Né? Alguns bancos colocam 1 ano, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, né? Por mais 4, né? Que contemplam os 60 meses ou 5 anos. E outros bancos já colocam direto. Não, é por 5 anos. Então, acho até bacana porque você já fica mais sem aquela expectativa, né, do termo aditivo, é cansativo, documentação todo ano, etc. Enfim, o embasamento jurídico é evidente que tem que atender a leis federais, a decretos e a resoluções. Isso aí, eles são todas as instituições bancárias são bastante exigentes, né, porque no caso sendo públicos e as que eu citei aqui são federais, então é necessário o atendimento às legislações federais, estaduais e municipais, né, com os seus decretos e resoluções específicas. Tá? Não vou citar porque é específico de cada banco, de cada instituição, alguma legislação, mas no geral, basicamente, o que rege é a Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitação, até coloquei aqui, de 21 de junho de 93, estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, que é o nosso caso, inclusive de publicidade, que é o que estão colocando aqui, né? É necessário através de um edital. Né? Então, a lei de, geral de licitações, né? Ela é uma das que são base para você poder fazer o credenciamento, porque é um processo licitatório, né? O credenciamento e a contratação. Certo? É bem certo que quando abre o edital, né, você pode concorrer como no mesmo nível dos demais participantes, né, e de acordo com as especificações vai se credenciar e ser chamado, no caso, a sua empresa. E aí muitos perguntam, né, mas vale a pena? A grande verdade é que existem muitos profissionais que torcem o nariz quando se fala em credenciamento bancário. E aqui, pessoal, quero ser muito claro com você, como sempre fui transparente, né? Sempre mostrando os caminhos e você toma as devidas decisões. Né? Não estou aqui para influenciar, interferir, ser tendencioso, de forma alguma. Né? Eu coloco aqui de forma ampla para que você possa tomar a sua decisão, como eu tomei a minha desde 2011 em atuar nessa área. E nunca me arrependi, só tenho ganhos, só tenho alegrias porque faço aquilo que gosto, aquilo que faz brilhar meus olhos. Mas a questão aqui do que vale a pena ou não vale a pena é muito relativo. E eu, desde o início, e essa é a minha formação, né? A minha formação de aluno no colégio militar, eu criei um foco, eu criei uma oportunidade e vivencio ela 100%. Né? Então, carregar pedra para mim não é problema. Se você quer entrar nessa área para atuar, para ter só ganhos e pouca dor de cabeça ou trabalho, realmente não seria a área ideal. Assim como nenhuma outra profissional dessa área, né, que você queira atuar, que requer responsabilidades e muita dedicação. Mas o que eu vou externar aqui é um pensamento meu, de uma vivência minha, de uma experiência pessoal, vivida já, desde 2011, na verdade 2014, pelo credenciamento, né? Mas desde 2011 em área da perícia judicial e particular, mas desde 2014, através do credenciamento, externar aqui o meu entendimento. Tá?
E o meu entendimento, eu já coloco aqui claramente exposto, tá? É que, sim, no meu entendimento, o credenciamento bancário, você atuar como engenheiro avaliador credenciado bancário, vale a pena, apesar de muitos ou alguns profissionais que eu converso, né? Aí é muito dividido, né? Acharem que não, né? Mas certamente esses que acham que não, já tiveram alguma experiência, boa ou ruim, né? Mas eu quero ratificar aqui que, no meu caso, eu entendo que sim, sim, eu compartilho do pensamento de que é, é positivo, principalmente para você que está iniciando nessa área e quer ganhar musculatura, né? Quer ganhar experiência, né? E aqueles que já passaram por isso ou já têm uma ideia fixa que não, eu respeito. Não é meu caso, né? Mas eu trilhei esse caminho e não me arrependo de forma alguma, só tenho alegrias, tá? E aí eu coloco aqui só um print, né? Eu peguei 2017, realmente foi um ano muito bom, né? Para mim. Eu coloquei alguns prints aqui das notas fiscais emitidas do mês de janeiro, de fevereiro, de abril. Janeiro e fevereiro foi muito bom aqui, prestação de serviços, né? Você tem a prestação de serviços, tem também os valores de deslocamento, você recebe um valor, né, desse deslocamento, porque você faz as vistorias, faz o trabalho, né, com o seu veículo, então você recebe um valor também de deslocamento. Esse aqui é específico da Caixa, né? E o total geral bruto deu, né, em janeiro 10.725, em fevereiro deu 11.402,50, mas não são só flores, né? Isso aí existem momentos de pico, existem momentos também de retração. Aí o mercado é quem vai estabelecer uma boa safra ou aquela mais trabalhosa, que demande de mais paciência, né? No mês de abril, 4.446. E aí eu não quero abrir todos os meses, e desde 2014 que eu atuo nessa área, não é o propósito aqui, é só para mostrar que paga pouco, paga mal, é relativo, né? No ano de 2017, que eu tenho já um levantamento, né, desses dados, para ser mais objetivo, tá? Eu tive um total aí, uma receita total específica na área de avaliações de em torno de R$ 75.000, naqueles altos e baixos, né? Altos que eu digo acima de 10 mil, né? E baixa na média de 4, 3, 5, cuja média anual foi em torno de R$ 6.000. Ora, para quem inicia nessa área, para quem não tem experiência de trabalho avaliatório, apesar do credenciamento, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, exigir uma experiência mínima que você vai perceber que é muito pouco relacionada a uma obrigatoriedade de um conhecimento maior. E para você iniciar, eu acho que está de bom tamanho. Tá? É importante ressaltar, talvez exista alguma dúvida aqui. O ano 2021, 2020, realmente nós tivemos uma queda, porque a pandemia ela alterou muito essa nossa dinâmica do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Tá? Mas, no geral, o que eu quero enfatizar aqui é que você tem uma receita mensal, uma receita diária, semanal, né, na qual você é demandado, né? Você recebe uma ordem de serviço e marca, agenda a vistoria para fazer a vistoria. Então, você não tem que correr atrás, bem dizer, de fazer uma avaliação todo dia, né? Ou fazer 3 semanais. Nessa época de 2017, é bem certo que a gente teve aí uma alta, né? Nós fazemos em torno de 2 a 3 avaliações diárias, né? Caiu nesses 2 últimos anos, caiu, né, significativamente, mas ainda assim a queda, quando diminui no mercado imobiliário a venda de imóveis, por outro lado, e aí é uma informação que eu tenho que dar,
as avaliações extrajudiciais, adjudicações de alienação, aquelas nas quais as pessoas não pagam, né, nós temos que fazer também. Então, de uma forma ou de outra, tanto na boa safra como na entre safra, há uma demanda, né, e ela varia também de acordo com o mercado imobiliário. Mas o que eu quero falar, enfatizar aqui, além do valor, né, e também do valor, lógico, você vai ter que. Mas é a experiência vivida e, na verdade, os bancos públicos, principalmente Caixa, Banco do Brasil, BNDES, enfim, têm procedimentos muito aperfeiçoados, né, dos cadernos de orientação técnica, aqui no caso específico da Caixa, que você lendo, né, você tem que ler para você poder atuar como engenheiro avaliador. Existem critérios e formas de atuar segundo regramentos bem específicos e sem abrir mão, evidente, jamais da NBR 14653, partes 1 e 2, etc. Mas você acaba criando um conhecimento e uma vivência muito grande. Eu acho que isso aí não tem valor comparado a você querer dizer, olha, vale a pena ou não vale a pena porque paga pouco. A regra do montinho montão, né? Um amigo nosso, Grambas, fala sobre isso. Essa regra do montinho montão, no final do mês, no final do ano, você tem algo satisfatório. Mas o mais importante, o que pesa mais aqui é a qualidade, a sua qualificação. Imagina você poder trabalhar com pouca experiência, atuar numa área que vai exigir uma experiência mínima necessária, né? Receber por isso, já ter acervos técnicos e a todo mês, a todo momento, criar essa experiência, né? Aqui também eu coloquei um levantamento aqui breve, né? Um comparativo entre o credenciamento bancário e a perícia judicial. Credenciamento bancário aqui no caso da Caixa Econômica, né? De avaliações realizadas no ano de 2014, a minha empresa realizou 172 avaliações tanto no modelo simples, quanto no modelo simplificado, quanto o completo. Tá? 2015, 126, 2016, 168, 2017 até setembro, né, eu pesquei esses dados de outras apresentações que eu já tinha feito em sala de aula, foram 148 até setembro. Mas você percebe aí que tem uma média aí, flutuante aí de 160, 170 avaliações. Imagina o quanto você aprende no total aí de 3 anos e 9 meses, mais de 600 avaliações. Isso aí não tem preço, aí não tem valor. O valor aí é um valor do conhecimento, né? E esse valor do conhecimento ninguém tira de você. E gera acervo técnico e se reverte materializa, né, na sua experiência através de acervo técnico. Comparado à justiça, no meu caso também, especificamente, né, aqui entre 2013 e 2014 foram 8 laudos periciais, dá uma média de 1,3 por mês, por ano, eu não sei, falando besteira. 8 dividido por 12, 8 dozeavos. Né? 2015 foram 7, 2016 foram 2, eu dei uma parada porque às vezes você pede, né, uma suspensão temporária. Né? Eu estava em órgão público municipal e eu achei melhor não atuar especificamente, porque aqui eu estou atuando tanto na vara da Fazenda Pública Estadual como municipal, e até setembro foram 11 laudos. Olha só, setembro de 2017 foram 11 laudos comparado a 2016. São 28 laudos contra 614. Isso mostra um pouquinho. E o credenciamento bancário, ele vai te dar musculatura. Na verdade, ele te dá essa massa muscular necessária que se reverte em experiência. Né? E é bem certo que os 28 laudos periciais, comparado aos 614, são 28 complexos, né, completos, que requer um trabalho bem mais apurado, e o valor realmente é proporcional a esse trabalho executado.
mas são essas as razões, as simples razões que eu ratifico aqui e amparo, né, para quem está iniciando. E eu tenho também credenciados que já estão há muitos anos, né, trabalhando, né, com isso e não se arrependem. E, na verdade, o que é o credenciamento bancário? É esse comparativo que eu queria mostrar para você. É você estar todo dia ali fazendo uma avaliação. Realizar uma avaliação diária, ou 2 ou 3 semanais, ainda que no modelo simplificado, te manter em forma. Você não precisa da aparelhagem, não precisa ir para academia. Você mesmo pode criar a sua musculatura, né, como o exemplo aí mostra, de uma dedicação diária constante. Né? Isso só será possível se você for credenciado, porque caso contrário, você atuar como um profissional da área de avaliação para dizer, não, eu não vou me sujeitar a um credenciamento bancário. Eu vou aguardar para ser um perito, etc. Poxa, talvez nunca aconteça. Né? Ou, se acontecer, a quantidade é bem menor. Né? Isso no meu caso, tá? Isso não serve regra, não é regra. Existe o inverso também, profissionais muito que atuam bastante nessa área. Mas, para mim, o credenciamento bancário é o reflexo de um dia a dia que te mantém em forma, com vigor físico, e isso, na verdade, é igual à motivação. E essa motivação, ela é gerada pela demanda que chega por e-mail para você, você analisa a documentação, daqui a pouco estão te ligando, o corretor te ligando, ou então o proprietário, ou então o interessado em comprar ou vender, né, para agendar a vistoria. Então você é demandado. Né? A grande verdade é essa: você é demandado para realizar o serviço e se mantém em forma como a própria imagem se apresenta. Caso contrário, você vai comprar toda a aparelhagem necessária para iniciar e a tendência, tá? É a desmotivação. É natural a postergação. Isso é muito comum, é do ser humano. Eu sou um dos maiores postergadores que você possa imaginar. Eu falo por mim. O próprio imposto de renda é um exemplo claro disso. Quantos milhões não deixam de, para o último minuto, né, enviar a sua declaração? Então, se você não for demandado diariamente, semanalmente, né, você fica acomodado. Você acaba dormindo enquanto eu tenho outros que estão ali atuando diariamente, né, e se mantendo em forma. Né, e aí estão ganhando experiência. Ao invés de ficar aguardando e rezando, né, rezando para ser nomeado perito do juízo, ou então aparecer, pingar aí uma avaliação, ao contrário de que se fosse um credenciamento bancário, você estaria sendo demandado aí com mais intensidade, com mais rapidez e crescendo. Né? Bom, mas quais são as condições e os requisitos para você participar de um credenciamento bancário e ser contratado, né, por uma instituição bancária, no caso pública, tá? No caso Caixa, Banco do Brasil, BNDES, etc. Bom, existe a necessidade de uma habilitação. Aqui eu estou falando de maneira geral, não estou me detendo a nenhum edital, quer seja da Caixa, quer seja do Banco do Brasil ou BNDES. Né? Estou botando aqui de maneira ampla. Essa habilitação, basicamente, ela ocorre em 5 etapas. Né? Existe a habilitação jurídica, a habilitação fiscal, a regularidade, a verificação da regularidade trabalhista, a qualificação econômico-financeira e a qualificação técnica. Nós vamos tratar especificamente da qualificação técnica, tá? Porque o restante é questões relacionadas à sua empresa ou a que você vá ou pretende, a partir desse vídeo, quem sabe, abrir a sua empresa individual como profissional habilitado, né? E atender aos requisitos necessários da habilitação jurídica, da regularidade fiscal,
né, a trabalhista, a qualificação econômica financeira, e aí você vai precisar de um contador, de uma empresa de contabilidade, uma contadora, né, para você poder fazer isso de forma mais célere, né? Assim como é necessário o engenheiro avaliar, né, um profissional habilitado, a sua empresa também precisará também de um contador, né? Isso aí é inevitável e é o correto a ser feito. Mas nós vamos nos deter especificamente à qualificação técnica. Vamos supor que a habilitação jurídica, fiscal, a regularidade fiscal, trabalhista, a qualificação econômica financeira já foram vencidas. E o que eu preciso da qualificação técnica? E é prévia, né? É interessante, às vezes, você poder raciocinar, como eu raciocinei, em se qualificar, né? E a partir daí aguardar o edital, né? Já com a empresa em aberto, porque às vezes você, eu não quero ter gasto agora. Bom, mas você vai ter que correr para ter a empresa funcionando direitinho para poder se qualificar, não só tecnicamente, mas também da forma jurídica, da parte da empresa, da fiscal, etc. Bom, o que envolve a qualificação técnica? E aqui eu vou falar a qualificação técnica de maneira geral, agora do básico, do mínimo necessário, até um pouquinho mais. Isso cresce, só tende a crescer. Mas o que é importante você saber agora é que você precisa dessa qualificação técnica mínima para você já, quem sabe, começar a trabalhar o seu próximo objetivo, que é buscar essa qualificação, né? Seria a técnica, o registro da sua empresa no Conselho de Engenharia, né? A empresa tem que ser registrada, né, com o responsável técnico, já falamos disso. A prova do vínculo da empresa e responsável técnico, no caso, a minha empresa tem registro no conselho, né, mediante a participação de um profissional que sou eu. Então, a empresa está vinculada ao Telamon, pessoa jurídica, eu pago a anuidade, pessoa jurídica, e pago como profissional, né, individual, pessoa física. E aí o CREA ele te dá um desconto significativo quando você paga a anuidade da empresa, e o desconto, a partir daí, você paga primeiro a da empresa, em torno de R$ 500, mais ou menos, a anuidade. Já a sua individual, uma vez que você pagou a da sua empresa, ela cai para R$ 40, R$ 50. Tá? Não sei especificamente o valor, mas se você for ver a sua anuidade como profissional, está quase isso, né? Então é interessante você ter a empresa também registrada, é obrigatório para você participar do credenciamento. A certidão de registro no CREA, né? Tanto da empresa quanto do profissional. Acho que não tem a certidão de registro, é pessoa jurídica do profissional, né? E os pré-requisitos básicos. Isso para você chegar cru, tá? Do zero, né? Como eu iniciei em 2014, né? Credenciado em necessidade, formação superior em engenharia civil, no caso para engenheiros civis, para atuar na área de avaliação de imóveis urbanos, né? Certificado de curso de avaliação de imóveis urbanos com carga horária mínima de 20 horas. E aqui eu coloco um parêntese. Tem um vídeo que eu falo sobre as vantagens e desvantagens de você fazer uma pós-graduação, que vai te consumir aí 1 ano e 8 meses, achando que essa pós ela vai te dar essa certificação. Até dá, né? As 20 primeiras horas até é possível. Mas você vai entrar só para isso? Você vai entrar para aprofundar os seus conhecimentos numa pós-graduação. Mas depois de ter a experiência. Daí os cursos de curta duração, no meu entender, terem mais validade. E os cursos aí que nós temos, né, online inclusive, são cursos de 20, 24 horas, e já atendem ao requisito mínimo da Caixa Econômica
ou do Banco do Brasil, não sei especificamente do BNDES, enfim. Mas o certificado de curso de avaliação de imóveis urbanos com carga horária mínima de 20 horas. E essa capacitação, ou seja, esse curso ele de avaliação, ele tem que ser na área da inferência, que envolva, né, cálculo de inferência estatística aplicada à avaliação. Então, só para resumir aqui rapidamente, do laudo simplificado, você precisa ter engenheiro civil, estar registrado no conselho, ter um certificado de um curso de avaliação de imóveis, com ênfase, capacitação, né, esse curso, em inferência estatística aplicada à avaliação de imóveis urbanos, com carga horária mínima de 20 horas. Tá? Bom, precisa também, para atuar como credenciado em laudo simplificado, além da formação de engenheiro civil, além do curso de 20 horas, né? Capacitação mínima de 20 horas, certificado, atuando na área com ênfase na área de inferência estatística, é necessária a comprovação de experiência, ou seja, é necessário apresentar um laudo de avaliação de imóvel urbano na modalidade completo. Um laudo, tá? Com a utilização de inferência estatística, ou seja, método comparativo, né? Pode ser evolutivo, enfim, conforme preceitua, estabelece a 14653, parte 2, com o grau de fundamentação 1 mais a respectiva RT. O grau de fundamentação 1 é o mínimo exigido pela norma na avaliação de imóveis. Então, pessoal, só não se credencia quem realmente não quer. Só não se credencia quem está naquela modalidade, né, da atividade física em casa, aguardando, né, um dia Papai do Céu me ajudar. Ele até te ajuda, mas você vai ter que fazer por onde? Então, esses são os requisitos mínimos para você poder atuar como perito, como engenheiro avaliador credenciado. Tá? Isso é requisito da qualificação técnica. Já o laudo completo seria um outro nível. Né? Nós não recebemos demandas só de laudo simplificado. Nós recebemos demanda de laudo simplificado e completo. A não ser que você não apresente aí no caso, para completo, precisa de 3 laudos de avaliação de imóvel urbano na modalidade completo, né? São laudos independentes, né? Com utilização de inferência estatística, conforme NBR 14653, parte 2. Agora, com grau de fundamentação 2, um pouquinho mais exigido. Né? E as respectivas RTs, uma RT para cada laudo. Né? Então, quem faz uma avaliação, quem faz um curso de 20 horas capacitando e já indo para campo para fazer uma avaliação e gerar uma RT desse laudo, né? Tudo conforme a lei, pessoal, conforme estabelece o regulamento, né? Precisa só de quê? Precisa da qualificação da empresa, né? E apresentar esse laudo, né? Com a respectiva RT e obtendo ainda o grau 1 de fundamentação. É o mínimo necessário. Mas eu também quero atuar também sendo demandado para laudo completo, que paga mais. Paga bem mais. Tá? E aí precisa de 3 laudos de avaliação, atingindo o grau 2 cada um, independente. Certo? Bom, daí eu acredito que estejam, né, os argumentos que eu apresento para você do meu raciocínio pessoal, da minha ideia pessoal, de você iniciar um trabalho de avaliação para quem, por exemplo, é recém-formado, quer atuar nessa área, para quem já tem aí anos de experiência, mas quer complementar a sua renda
E essa ideia de complementação, eu tenho muitos amigos que começaram complementando e hoje passou a ser a atividade principal. Mas a exigência, ela cumpre. Por quê? Porque você, como engenheiro civil, já tem atribuição para isso. Já está conferido lá na 218, acho que é o item 6, né, avaliação, etc. E tal. Eu nunca vi na faculdade, daí a necessidade de se capacitar, a importância. E aí, a capacitação exigida aí, no caso, é um curso, né, de 20 horas, um final de semana, para você se capacitar, para você já começar a atuar como engenheiro avaliador. E aí sim, com a experiência, você vai fazer sua pós-graduação, nada contra. Eu já coordenei curso de pós-graduação, nada contra. Mas eu sempre entendi que você tem que começar, basicamente, né, ganhando tempo, né, ganhando musculatura rapidamente, né, para você poder atuar. Bom, eu deixei aqui para finalizar alguns credenciamentos que estão, né, ainda válidos, né, da Caixa Econômica. Ele abriu em 2019. Através desse credenciamento, eu renovei o meu credenciamento bancário com a Caixa. O BNDES também abriu agora que eu digo, ano passado, 2020. O Banco do Brasil, salvo engano, já tem um credenciamento desde 2018, tá? Eu não sei detalhes, né, de cada um. Aliás, principalmente do Banco do Brasil, né? Eu baixei o edital do credenciamento do BNDES e o da Caixa eu baixei e já me credenciei, já ganhei mais 5 anos aí para poder atuar nessa área que para mim só me dá alegria, só me dá satisfação, tá bom? Eu espero que tenha sido de bom proveito para você. Pense, analise, tome as suas decisões. Eu acho que cada um deve trilhar o caminho que entender que é o correto. Esse é o caminho que eu entendo que seja na área de avaliações, né? Não deposite todas as esperanças em uma cesta só, né? Diversifique, né? Tanto do credenciamento, quanto da perícia judicial, quanto particular, né? Você vai ver que diversificando, com certeza você sempre vai ter uma média mensal satisfatória. E aquilo que às vezes parece ser um bico, muitas vezes se torna a sua principal fonte de renda, que é o meu caso. Forte abraço, até a próxima.